Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito dos princípios do tratamento periodontal cirúrgico. Então, quais seriam as indicações para as cirurgias periodontais? Em que situações nós utilizamos cirurgias no tratamento da doença periodontal? Nós podemos observar aqui diferentes situações clínicas onde o tratamento periodontal cirúrgico pode ser empregado. Por exemplo, uma das indicações para o tratamento periodontal cirúrgico é a obtenção de acesso para a raspagem e alisamento radicular. Nós estamos vendo aqui nessa figura superior esquerda um paciente portador de doença periodontal, onde foi feito um acesso cirúrgico, uma cirurgia a retalho, para oferecer ao operador melhores condições de acesso para realizar a raspagem e alisamento radicular. Outra situação em que as cirurgias periodontais podem ser utilizadas seria para eliminar o excesso de tecido gengival. Pacientes que apresentam quadros de hiperplasia gengival, seja ela relacionada a medicações ou por outras causas, muitas vezes apenas com o tratamento periodontal não cirúrgico, podem não obter uma redução adequada na profundidade dessas falsas bolsas. Então, por exemplo, a utilização de uma técnica chamada gengivectomia, ela pode ser utilizada num caso como esse da figura superior do lado direito, para conseguirmos eliminar essas falsas bolsas resultantes da hiperplasia do tecido gengival. Uma outra situação são os casos de invasão de distâncias biológicas, seja por trauma, por fratura dental ou por cárie. Muitas vezes essas lesões elas podem acabar invadindo os tecidos periodontais e para que se faça a restauração desse elemento dental é necessário que se faça a recuperação dessas distâncias biológicas invadidas pela lesão de cárie ou pela fratura. Na maioria dos casos, nós utilizamos procedimentos cirúrgicos periodontais para essa finalidade. Outra situação são as condições mucogengivais, como por exemplo a falta de tecido queratinizado ou os casos de recessão gengival. Nós podemos, com determinadas cirurgias periodontais, conseguir o recobrimento dessas recessões gengivais, como por exemplo o uso da técnica de enxerto de tecido conjuntivo que nós vamos abordar numa aula específica. Além disso, nós temos também os procedimentos regenerativos, ou seja, quando nós utilizamos biomateriais ou barreiras mecânicas para tentar induzir a formação de um coágulo no interior desse defeito ósseo e que essas células que povoem a superfície radicular sejam capazes de levar à formação de cemento, ligamento periodontal e osso alveolar nessa região. Ao contrário do que ocorre com o tratamento periodontal não cirúrgico, quando na maioria das vezes nós temos a formação de um epitélio juncional longo ao invés da regeneração dos tecidos periodontais. Portanto, se nós colocarmos quais são os objetivos gerais das cirurgias periodontais, no tratamento do paciente com doença periodontal, certamente o principal objetivo é oferecer um melhor acesso para a raspagem das superfícies radiculares afetadas pela doença. Além disso, quando realizamos um procedimento cirúrgico, como por exemplo um retalho, nós queremos que no resultado final nós consigamos uma redução na profundidade das bolsas periodontais que esse paciente apresenta. Se não for possível um ganho de inserção clínica, nós desejamos que o tratamento leve a uma manutenção dos níveis de inserção que o paciente apresenta clinicamente. Estabelecer também um contorno gengival e ósseo adequado. Quando nós temos determinadas condições, como aquele caso de hiperplasia gengival que eu mostrei anteriormente, nós desejamos obter um contorno melhor do tecido gengival a fim de favorecer um melhor controle de placa por parte do paciente. Outros objetivos seria eliminar áreas retentivas de placa, favorecendo o controle diário pelo paciente desse biofilme. Ou seja, a cirurgia visa criar condições para que o paciente consiga executar as medidas de controle mecânico que lhe foram orientadas de uma maneira mais efetiva. Outra situação seriam as cirurgias que visam a recuperação das distâncias ou do espaço biológico, que será assunto de uma aula específica. A correção dos problemas mucogengivais, a correção das áreas que apresentam falta de mucosa queratinizada,
recessões gengivais, que também serão abordados numa aula específica, e a regeneração dos tecidos periodontais por meio do uso de biomateriais, que também será alvo de uma aula específica. Quando nós falamos de tratamento periodontal cirúrgico, é interessante nós fazermos uma pequena retrospectiva de quais eram os objetivos da terapia periodontal ao longo dos anos. Então, se nós pegarmos na década de 50, portanto, nós estamos falando há mais de 60 anos atrás, o objetivo da terapia periodontal era levar o paciente de uma condição dessa, que nós estamos vendo na figura da esquerda, para uma condição como essa que nós vemos na figura da direita. Ou seja, o paciente que apresentava bolsas periodontais, acreditava-se que só se obteria sucesso no tratamento se nós conseguíssemos, de alguma forma, eliminar totalmente essa bolsa, criar um sulco gengival raso, estabelecer contornos fisiológicos do tecido ósseo e do tecido gengival. Por essa razão, o tratamento cirúrgico da doença periodontal ele era amplamente utilizado, porque acreditava-se que o problema estava nos tecidos periodontais, que era necessário eliminar a bolsa, que era necessário eliminar o tecido gengival inflamado e o epitélio ulcerado para que nós tivéssemos um sulco gengival raso, onde o paciente fosse capaz de manter um padrão efetivo de higiene bucal. Portanto, as técnicas que eram empregadas naquela época, na maioria das vezes, eram técnicas cirúrgicas que faziam a excisão, a remoção do tecido gengival, visando criar um sulco gengival raso. Consequentemente, o que nós observávamos é que, com a obtenção de um sulco gengival raso, nós também obtínhamos amplas áreas de recessão gengival. Isso acarretava muitas vezes sensibilidade dentinária aos pacientes, na maioria das regiões, e nem sempre o fato do paciente apresentar um sulco gengival raso fazia com que ele executasse uma medida de higiene bucal adequada. Então, essa filosofia de eliminação da bolsa, com o passar do tempo, ela passou a dar lugar a uma filosofia de controlar a infecção dos tecidos. Ou seja, o paciente que apresenta doença periodontal e que apresenta bolsas periodontais, o objetivo principal passou a ser a descontaminação da superfície radicular. Então, os trabalhos que mostraram o papel do biofilme na superfície radicular, eles fizeram com que a terapia periodontal ficasse muito mais voltada para a desorganização da microbiota, por meio dos procedimentos de raspagem e alisamento radicular. Então, você executando uma raspagem e alisamento radicular eficiente e o paciente realizando medidas adequadas de higiene bucal, nós conseguíamos eliminar a infecção periodontal e conseguíamos tornar novamente essa superfície radicular compatível aos tecidos periodontais. No entanto, o que acontece nesses casos é que nós temos a formação de um epitélio juncional longo aderido à superfície radicular como forma mais frequente de cicatrização. Raramente nós temos a regeneração dos tecidos periodontais quando nós realizamos o tratamento periodontal não cirúrgico, assim como as técnicas cirúrgicas convencionais. A partir da década de 80, começaram a surgir diversos trabalhos de pesquisa empregando o uso de biomateriais, de substitutos ósseos, de materiais sintéticos, bem como de enxertos de osso autógeno, visando a restituição dos tecidos periodontais perdidos pela doença, o que seria o ideal. Então, além de você conseguir eliminar a infecção, você conseguir com que haja a neoformação de osso, cemento e ligamento periodontal por meio do uso de biomateriais ou de barreiras que levariam à regeneração desses tecidos. Essa situação ela ainda não é uma realidade plena. Nós não conseguimos a regeneração dos tecidos periodontais por meio dessas técnicas cirúrgicas regenerativas em todas as situações. Não, nós vamos conseguir apenas em determinados tipos de defeitos e ainda assim uma regeneração parcial dos tecidos.
Quando vamos indicar o tratamento cirúrgico da doença periodontal, nós temos que levar em conta alguns critérios, como por exemplo, o prognóstico e a severidade da doença periodontal. Não faz sentido nós utilizarmos, por exemplo, de tratamento cirúrgico para casos que podem ser resolvidos apenas com o tratamento não cirúrgico. Da mesma forma, nós temos que ver o prognóstico dos dentes remanescentes. Muitas vezes existem dentes que já estão condenados devido a uma doença periodontal avançada. Então nós temos que levar em conta qual é o prognóstico, qual é a chance de sucesso do nosso tratamento e também levar em conta a severidade da doença periodontal que o paciente apresenta. Geralmente, os tratamentos cirúrgicos eles são indicados quando nós não tivermos uma resposta adequada ao tratamento periodontal básico. Então, a primeira coisa a se fazer no paciente com doença periodontal não é optar pelo tratamento cirúrgico, e sim realizar um tratamento periodontal básico efetivo. O que vem a ser o tratamento periodontal básico efetivo? São as medidas que nós utilizamos para o controle e a remoção do biofilme e do cálculo dental da superfície radicular. Esse tratamento é feito, na maioria das vezes, por meio dos procedimentos de higiene bucal, a motivação e a orientação do paciente, bem como os procedimentos de raspagem e alisamento radicular. O tratamento cirúrgico ele estaria indicado somente após a terapia periodontal básica, desde que não haja uma resposta adequada a essa terapia. Na maioria das vezes, um tratamento periodontal básico, ou podemos dizer um tratamento não cirúrgico, ele consegue eliminar a doença periodontal sem que seja necessário o uso de cirurgias. Então, as cirurgias para tratar a doença periodontal elas devem ser restritas às situações em que, após uma reavaliação pós-tratamento, nós constatemos que determinadas áreas não responderam de maneira eficaz a esse tratamento periodontal básico. Além disso, as cirurgias elas devem nos dar um acesso eficiente para a instrumentação da superfície radicular. Portanto, é mais comum nós termos dificuldades de acesso nas regiões dos dentes posteriores. Os dentes anteriores são dentes que são relativamente mais fáceis de se realizar a raspagem do que os dentes posteriores. Então, é mais frequente nós termos que utilizarmos de cirurgias periodontais nas áreas onde o acesso para a raspagem é mais difícil. Portanto, em áreas de dentes posteriores, bolsas profundas, lesões de furca, são situações em que muitas vezes o tratamento periodontal básico pode não nos dar uma resposta adequada. Então, nessas situações, existe a indicação de se realizar o tratamento cirúrgico para obter um acesso mais eficiente para a instrumentação dessas raízes. Outro aspecto importante que devemos levar em conta é que o paciente, antes de ser submetido ao tratamento cirúrgico, ele deve se mostrar capaz de controlar o biofilme dental de maneira eficiente. Então, se o paciente ainda não apresenta um controle de placa eficiente, não adianta nós realizarmos uma cirurgia periodontal, porque ele vai ter a recidiva da doença periodontal, visto que ele não se mostra capaz de controlar a placa efetivamente. Então, somente pacientes que já foram submetidos ao tratamento periodontal básico, a motivação, a orientação das medidas de higiene bucal e que, portanto, a partir desse ponto se mostram capazes e motivados de controlar a placa, é que são candidatos a receber um eventual tratamento periodontal cirúrgico. Temos que levar em conta também as questões estéticas, por mais conservadoras que sejam as cirurgias periodontais hoje em dia, nós podemos ter alterações estéticas se a técnica cirúrgica escolhida não for a mais adequada. Portanto, em regiões anteriores, nós temos que tomar cuidado porque é necessário a utilização de técnicas cirúrgicas bastante conservadoras, que não levem à perda de tecido mole, para que nós não tenhamos uma recessão gengival exagerada nesses pacientes. Então, nós temos que levar em conta aspectos estéticos. Da mesma forma, a idade do paciente, as suas condições gerais, vão determinar se esse paciente é candidato ou não a ser submetido a uma cirurgia periodontal. É necessário que o paciente, se ele apresentar alguma condição sistêmica, que ele esteja bem controlado, com a sua pressão arterial adequada, utilizando as medicações prescritas pelo seu médico de maneira correta,
não apresentar situações que prejudiquem o processo de resposta do hospedeiro, como o caso do diabetes mellitus descontrolado. Então, são situações que nós temos que levar em conta. Muitas vezes, poderemos até contraindicar temporariamente uma cirurgia periodontal se essas condições gerais do paciente não estiverem adequadas. Vejamos rapidamente quais são os instrumentos mais utilizados nas cirurgias periodontais. Aqui nós temos as chamadas pinças demarcadoras de Crane-Kaplan. São pinças que são utilizadas exclusivamente na técnica cirúrgica da gengivectomia, com a finalidade de realizar a demarcação do fundo das bolsas antes de se realizar a incisão. Observe que existe uma pinça demarcadora que faz a demarcação do lado direito e outra do lado esquerdo. Quando nós abordarmos a técnica de gengivectomia, nós vamos explicar com mais atenção como se faz o uso dessas pinças demarcadoras de Crane-Kaplan. Aqui novamente uma vista dessas pinças. Aqui nós temos dois gengivótomos ou dois bisturis chamados gengivótomo de Kirkland, que é um instrumento que está na parte superior, gengivótomo de Orban, que é um instrumento da parte inferior. Esses instrumentos eles também são utilizados exclusivamente na técnica de gengivectomia. Nós temos aqui cabos de bisturi, podemos ter cabos de bisturi reto, cabos de bisturi angulados, cabos que permitem a colocação também de duas lâminas de bisturi, que são utilizados em determinadas situações para a remoção de enxerto de tecido mole da região palatina. Então nós podemos apresentar cabos de bisturi com diferentes variações. As lâminas, geralmente utilizamos lâminas 15 ou 15C, em alguns casos a lâmina 12, são as lâminas mais utilizadas para as cirurgias periodontais. Como nós podemos ver aqui também, nós temos a lâmina 11, a lâmina 15, não temos aqui a foto da lâmina 12, mas são essas as principais lâminas que nós utilizamos. E a 15C, que é uma lâmina com formato semelhante à lâmina 15, só que com uma dimensão menor. Aqui nós temos instrumentos utilizados para o deslocamento do retalho. Então, retalhos são procedimentos que visam dar um acesso cirúrgico para, por exemplo, a região das superfícies radiculares dos defeitos ósseos. Então, nós podemos utilizar um descolador de Mote, um descolador de Free, uma espátula 7, são instrumentos que podem ser utilizados para o rebatimento de retalhos. Aqui nós estamos vendo curetas cirúrgicas utilizadas para o debridamento, para a limpeza dos defeitos ósseos. É importante que nós tenhamos curetas com diferentes tamanhos, proporcionais ao tamanho dos defeitos ósseos que vão ser instrumentados. Aqui nós temos instrumentos para intervir em tecido ósseo. O primeiro instrumento é um cinzel. Os últimos 3 instrumentos também são cinzéis. Esses cinzéis menores são chamados microcinzéis de Ochimbin, que seria esse segundo de baixo para cima. Nós podemos utilizar também o cinzel de Wellstead. Nós podemos utilizar também o cinzel de Rhodes. E nós temos também a lima de Schluger para realizar a remoção de tecido ósseo das regiões interdentais. Aqui nós temos a ponta ativa da lâmina de diferentes tipos de cinzéis. Então, esses cinzéis eles são utilizados, quando necessário, para remoção e remodelação do tecido ósseo. Em determinados casos, podemos utilizar também fresas diamantadas para a realização de osteotomia, mas na maioria das vezes as osteotomias em cirurgias periodontais são feitas com cinzéis, com instrumentos manuais. Aqui nós estamos vendo um cinzel de Rhodes, utilizado também para osteotomia, e aqui uma lima de Schluger, utilizada para osteotomia nas regiões interproximais ou interdentais. Porta-agulha, nós temos diferentes tipos de porta-agulha. Em periodontia nós damos preferência para o porta-agulha de Castroviejo, por ele apresentar uma ponta delicada, de fácil apreensão, que facilita os procedimentos de sutura nas técnicas cirúrgicas periodontais, principalmente nas técnicas mais delicadas, como as cirurgias estéticas e cirurgias mucogengivais. Geralmente nós utilizamos fio de seda 4.0 ou 5.0, e em cirurgias regenerativas e cirurgias mucogengivais utilizamos fio de nylon 5.0 ou até mesmo 6.0. Dependendo da situação.
É importante nós termos em conta no planejamento e na seleção da técnica cirúrgica características como a resposta ao tratamento básico, ou seja, o paciente vai ter indicação para fazer uma cirurgia periodontal se ele não tiver uma resposta adequada ao tratamento básico que foi feito primeiramente. Outros aspectos que nós temos que levar em conta é as características das bolsas periodontais, se são falsas bolsas, resultantes de hiperplasia gengival, se são bolsas verdadeiras, resultantes de perda de inserção, se nós temos ou não defeitos ósseos, o número de paredes desses defeitos ósseos, são todos fatores que nós levamos em conta no momento da seleção de uma técnica cirúrgica. Temos que levar em conta também a anatomia do elemento dental, a acessibilidade à instrumentação. Como nós dissemos, regiões de furca, bolsas profundas, áreas côncavas da raiz são áreas de mais difícil acesso e que, portanto, teriam uma indicação para tratamento cirúrgico. Outros aspectos que temos que levar em conta, as condições mucogengivais. A quantidade de mucosa queratinizada e se existe ou não recessão são fatores que são levados em conta no momento de se realizar um retalho. Aonde nós vamos fazer a incisão, que tipo de retalho nós vamos fazer. As condições mucogengivais elas vão ser importantes para a escolha de uma técnica cirúrgica. A cooperação do paciente, a sua habilidade em executar as medidas de higiene bucal adequada, e também o planejamento protético, com que tipo de prótese o paciente será reabilitado após a terapia periodontal para repor eventuais elementos dentais perdidos. A partir de agora, nós vamos listar para vocês quais são os principais procedimentos cirúrgicos que podem ser realizados em periodontia. Antigamente nós tínhamos a curetagem gengival. Hoje em dia é uma técnica que não é mais utilizada. Ela consistia em se realizar a curetagem da parede mole da bolsa. Por quê? Porque, como nós dissemos anteriormente, os conceitos que existiam em torno da doença periodontal, naquela época, se acreditava que era necessário a curetagem, a remoção do tecido inflamado para que nós tivéssemos a cura da doença. Portanto, se preconizava que se realizasse a curetagem da parede mole da bolsa para que nós tivéssemos a cura da doença periodontal. Posteriormente, nós sabemos que o fator essencial é a remoção do biofilme do cálculo da superfície radicular. Com a remoção do biofilme do cálculo, nós vamos ter a resolução do processo inflamatório sem que nós tenhamos que fazer a curetagem intencional da parede mole da bolsa. Portanto, esse procedimento ele deixou de ser executado. Assim como o procedimento conhecido como procedimento excisional para nova inserção, que vem do inglês Excisional New Attachment Procedure. Também é um procedimento que não se faz mais hoje em dia, onde se fazia uma incisão com a mesma finalidade de remover a parede mole inflamada da bolsa, para que se conseguisse uma nova inserção dos tecidos na superfície radicular. Foi verificado que essa situação não conduzia a uma nova inserção. E, da mesma forma que com a raspagem, com o tratamento não cirúrgico, nós tínhamos a formação de um epitélio juncional longo aderido à superfície radicular. Então, não era a remoção da parede mole da bolsa que ia determinar o resultado do tratamento, e sim a efetividade com que nós removíamos o cálculo e o biofilme da superfície radicular. A gengivectomia e a gengivoplastia nós vamos abordar numa aula específica, mas são técnicas cirúrgicas que visam basicamente a eliminação da parede mole das bolsas, a parede mole das bolsas periodontais, ou seja, aquelas condições onde nós temos falsas bolsas, típico das hiperplasias gengivais, e a gengivoplastia onde nós fazemos pequenas correções do tecido gengival. São técnicas que nós vamos abordar especificamente num outro momento. As cirurgias a retalho são as técnicas mais realizadas em periodontia. Existem diferentes técnicas que foram desenvolvidas e propostas pelos autores ao longo dos anos. Mas, em geral, nós podemos dizer que todas as cirurgias a retalho, elas são classificadas de acordo com 3 aspectos: a espessura do retalho, o posicionamento do retalho no momento da sutura e o tipo de incisão utilizado. Com relação à espessura, nós podemos ter um retalho total
ou mucoperiostal, que é aquele retalho em que nós fazemos o descolamento do periósteo da superfície óssea e expomos o tecido ósseo durante a realização do retalho. Esse é o tipo de retalho mais realizado, porque sempre que nós temos que eventualmente intervir no tecido ósseo, nós precisamos expor esse tecido ósseo. Então, o retalho total é o retalho mais utilizado em periodontia. Em algumas situações, podemos utilizar o retalho parcial, dividido ou mucoso. São sinônimos. O retalho parcial dividido é um retalho que, ao invés de ser descolado com um descolador de periósteo, ele é levantado por meio da dissecção com uma lâmina de bisturi. De forma que, após o levantamento desse retalho, fica o periósteo uma pequena camada do tecido conjuntivo gengival recobrindo o tecido ósseo. Ele é menos utilizado, ele é tecnicamente mais difícil de realizar do que o retalho total, toma mais tempo e teria indicação somente em determinadas situações. Podemos também, em determinadas situações, ter uma combinação dos dois retalhos. Por exemplo, iniciar o retalho descolando-o de maneira total e, a partir de determinado momento, fazer a divisão desse retalho. Isso nós vamos ver num momento específico. Quanto ao posicionamento, os retalhos podem ser reposicionados, ou seja, quando nós suturamos esse retalho na mesma posição que ele se encontrava ao início da cirurgia, ou ele pode ser posicionado, ou seja, colocado numa posição diferente daquela original. Se nós deslocamos esse retalho apicalmente, esse retalho é chamado de retalho posicionado apicalmente. Ele pode também ser deslocado lateralmente ou ser deslocado em sentido coronário, que seria o retalho posicionado coronalmente. Quanto ao tipo de incisão, essa incisão ela pode ser feita intrasulcular, alguns conhecem também essa incisão como incisão utilizada no retalho em envelope, que é uma incisão que nós fazemos no interior do sulco ou da bolsa periodontal. O retalho com incisão de bisel interno invertido, essa incisão ela é feita fora da bolsa ou fora do sulco gengival, fazendo com que, após a incisão e rebatimento do retalho, fique um pequeno colarinho de tecido gengival que vai ser removido durante a execução da cirurgia. E nós temos também as incisões verticais ou relaxantes, que são feitas muito menos hoje em dia do que se fazia antigamente, mas que têm a finalidade de facilitar o relaxamento ou o deslocamento do retalho durante a cirurgia. Também ela é empregada só em determinadas situações. Nesse slide nós temos aqui colocado os tipos principais de cirurgia a retalho realizados em periodontia. Nós temos o retalho de Wiedemann modificado, que é um retalho que foi já muito utilizado, mas hoje ele é muito pouco utilizado, somente em determinadas situações nós utilizamos esse retalho. Nós temos o retalho com incisão intrasulcular ou retalho em envelope, que é o tipo mais comum de retalho utilizado em periodontia. Nós podemos ter também retalhos que promovem a preservação das papilas, e nós podemos ter retalhos posicionados apicalmente, lateralmente e coronalmente. Nós temos as cirurgias ósseas ressectivas, que são cirurgias que visam a eliminação dos defeitos ósseos. Essas são cirurgias que empregam osteotomia e osteoplastia e que eram muito feitas antigamente, porque acreditava-se que deveria se remover os defeitos ósseos e reconstruir a arquitetura óssea de maneira a recompor aquele arco contorno, aquele contorno regular parabólico do tecido ósseo e do tecido gengival. Então se realizavam amplas osteotomias com a finalidade de criar um sulco gengival raso após a cirurgia e reconstruir os arcos côncavos regulares ao redor dos elementos dentais. Hoje em dia nós não fazemos mais a cirurgia óssea ressectiva para tratar a doença periodontal. A única situação em que nós fazemos a ressecção óssea são nas situações em que nós temos que recuperar distâncias biológicas, que nós vamos ver numa aula específica. Nós temos os procedimentos regenerativos, que empregam enxertos de biomateriais, como por exemplo hidroxiapatita, osso autógeno, halógeno, xenógeno, biovidros, materiais sintéticos. Nós temos diferentes tipos de biomateriais que podem ser empregados para o preenchimento dos defeitos ósseos.
Antigamente se utilizava muito o condicionamento ácido da superfície radicular, mas essa é uma condição que praticamente não se faz mais hoje em dia. Nós temos a regeneração textual guiada, que é uma técnica que utiliza barreiras ou membranas, visando a proteção do coágulo e a exclusão do epitélio da ferida cirúrgica, para que se consiga a regeneração dos tecidos periodontais. Isso também será assunto de uma aula específica. Nós temos cirurgias a retalho para tratar as lesões de Furca, como por exemplo a odontoplastia, a tunelização, a ressecção radicular ou amputação radicular, a hemissecção dental com ou sem amputação radicular, os procedimentos regenerativos e os procedimentos cirúrgicos combinados. São todas técnicas cirúrgicas que podem ser utilizadas para o tratamento das lesões de Furca. Temos também os procedimentos mucogengivais, que serão assuntos de uma aula específica, que engloba a remoção dos freios labiais, como a técnica de frenectomia e frenotomia, que seria o reposicionamento desse freio ou a remoção desse freio. Antigamente se faziam as cirurgias de aprofundamento de vestíbulo para melhorar a adaptação de próteses removíveis. Hoje em dia, com o advento dos implantes e da osseointegração, já não se faz mais esse tipo de cirurgia. Nós temos os enxertos gengivais, o enxerto gengival livre, o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, que é a técnica mais utilizada para o tratamento das recessões gengivais. Nós temos o uso de materiais, como por exemplo a matriz dérmica celular, que não é tão empregado mais hoje em dia. Nós podemos ter a associação desses procedimentos. Então são todos procedimentos cirúrgicos gengivais, mucogengivais, específicos de uma aula que será dada posteriormente. Um aspecto importante quando nós vamos realizar cirurgias periodontais é nós fazermos um controle adequado da dor no transoperatório e no período pré e pós-operatório. O controle da ansiedade ele pode ser realizado em pacientes em determinadas cirurgias mais complexas, em pacientes que têm um grau de ansiedade maior. Não são todos os pacientes em que nós empregamos o controle da ansiedade, mas o controle da inflamação e da dor são importantes. Como é feito esse controle da inflamação e da dor? Ele começa, por exemplo, com o uso de uma medicação pré-emptiva, ou seja, a utilização de uma medicação anti-inflamatória previamente, uma hora ou algumas horas antes do início da cirurgia, para que nós tenhamos um maior controle dessa resposta inflamatória. O controle da inflamação e da dor também passa por uma técnica anestésica efetiva. Geralmente nós utilizamos anestésicos que apresentem vasoconstrictores mais eficientes, mais potentes, como os vasoconstrictores adrenérgicos, derivados da adrenalina, como a epinefrina. E no período pós-operatório é importante também nós utilizarmos uma medicação anti-inflamatória ou de um analgésico, dependendo da extensão da cirurgia que foi realizada. O uso de antibióticos ele já é mais restrito. Nós vamos usar antibióticos em cirurgias periodontais somente em pacientes de risco à endocardite infecciosa ou que apresentem alguma condição sistêmica que requeira o uso de uma profilaxia antibiótica. Alguns autores ainda utilizam profilaxia antibiótica quando da realização de procedimentos regenerativos ou de cirurgias para instalação de implantes, mas essas duas situações são situações questionáveis. Não há uma unanimidade que diga que é necessário se fazer uma profilaxia antibiótica previamente a esses procedimentos cirúrgicos periodontais. Então, na maioria das vezes, a medicação que nós utilizamos pré-operatória é mais para o controle de inflamação e dor, além de uma efetiva técnica anestésica. Quando necessário o controle da ansiedade, uma das alternativas seria utilizar o diazepam de 5 a 10 mg 90 minutos antes da cirurgia. Mas isso não é necessário para todos os pacientes, nem em todos os tipos de cirurgia. O controle da inflamação ele pode, por exemplo, ser feito com o uso de uma dose pré-operatória de corticoide, como a dexametasona ou a betametasona, uma hora antes da cirurgia. Isso somente em casos de cirurgia em que haja uma maior expectativa de dor e de edema. Muitas cirurgias periodontais não requerem o uso de corticoides
previamente ao procedimento operatório. A técnica anestésica ela é efetiva, então nós vamos geralmente fazer o uso de anestésicos à base de lidocaína ou mepivacaína a 2%, mas que tenham a adrenalina ou a epinefrina como vasoconstritor, para que nós tenhamos uma duração efetiva da anestesia e uma hemostasia adequada, ou seja, um controle adequado do sangramento. Outros aspectos importantes, quando falamos de princípios de cirurgias periodontais, é o uso de uma técnica adequada de sutura. Existem diferentes técnicas de sutura que serão abordadas em um outro momento, em um outro vídeo. Mas qual é a finalidade geral da sutura? É promover o fechamento da ferida. Quanto mais fechada estiver a ferida, menor o risco de hemorragia, menor a dor pós-operatória e melhor o processo de reparação dos tecidos. Outra finalidade da sutura é posicionar adequadamente o retalho. Vocês viram que muitas vezes nós podemos intencionalmente suturar um retalho apicalmente, lateralmente ou coronalmente. A sutura é que vai nos ajudar a manter esse retalho na posição desejada. Outra finalidade da sutura é promover um controle adequado do sangramento, ou seja, promover uma hemostasia do campo operatório durante a cirurgia. Reduzir a sensibilidade pós-operatória também. Em outro momento, nós vamos mostrar as principais técnicas de sutura que podem ser utilizadas em periodontia. No entanto, nós podemos adiantar que é interessante utilizar a menor quantidade possível de sutura para alcançar o resultado desejado, visto que o fio utilizado em sutura, ele retém biofilme. E se nós utilizarmos um excesso de sutura, muitas vezes podemos favorecer o acúmulo de biofilme e prejudicar o processo de reparo. Evitar tensão excessiva do retalho, o que pode gerar a necrose desse retalho. Então, a sutura não pode ser tensa excessivamente, porque isso pode promover uma isquemia no local e uma necrose do tecido. Geralmente, nós temos que tentar fazer a sutura em áreas de mucosa queratinizada e não em áreas de mucosa não queratinizada. Então, a agulha deve passar sempre no tecido gengival, evitando-se que a agulha passe sobre a mucosa alveolar. E não aplicar a sutura muito próximo da extremidade do retalho, porque no momento em que você fechar a sutura, você poderá promover a dilaceração ou o rompimento desse retalho. Por fim, um outro aspecto que nós temos que levar em conta é a utilização do cimento cirúrgico. Antigamente se utilizava muito mais frequentemente o cimento cirúrgico em cirurgias periodontais. Com que finalidade? Proteger a área operada, promover um maior conforto pós-operatório para o paciente, contribuir para que o retalho fosse mantido na posição adequada após a sutura. No entanto, hoje em dia, nós damos preferência por não utilizar cimento cirúrgico na grande maioria das cirurgias periodontais, porque o cimento cirúrgico ele é um fator retentivo para biofilme. Então, ao invés de utilizar um cimento cirúrgico, nós damos preferência por fazer um controle químico de placa no período pós-operatório com digluconato de clorexidina a 0,12%. É melhor do que nós utilizarmos cimento cirúrgico. Além disso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a colocação do cimento cirúrgico não vai ajudar a controlar o sangramento, não vai promover hemostasia. Então, o uso do cimento cirúrgico hoje em dia ele é restrito somente para regiões onde haja exposição de tecido conjuntivo, por exemplo, nas técnicas de gengivectomia e na proteção da área doadora e da área receptora que receberam enxertos gengivais. Fora isso, é muito difícil nós utilizarmos cimento cirúrgico. Mas antigamente se utilizava com grande frequência. Em quase todas as cirurgias periodontais se colocava o cimento cirúrgico com a finalidade de proteger a área operada. Nós tínhamos tipos diferentes de cimento cirúrgico, cimentos com e sem eugenol. Hoje em dia, nós evitamos o uso desses cimentos na forma de pó e líquido e damos preferência a esses cimentos de pasta-pasta, que são mais fáceis de manipular. Basta nós proporcionarmos comprimentos iguais das duas pastas, realizar a espatulação desse cimento, colocar esse cimento sobre a espátula, removendo esse cimento da espátula com os dedos umedecidos e conformando esse cimento cirúrgico ao redor da área que se deseja proteger. Esse cimento ele não apresenta adesividade, ele vai ficar retido mecanicamente na superfície dentária e nos espaços interproximais.
Mas como nós dissemos, hoje em dia nós utilizamos uma maneira bem mais restrita do que se fazia antigamente. Portanto, esses são alguns aspectos relacionados aos princípios das cirurgias periodontais. Em tempo, aqui estou apenas ilustrando a colocação do cimento cirúrgico após uma técnica de gengivectomia com a finalidade de proteger essa área cruenta resultante da cirurgia de gengivectomia. Então, essa é uma situação em que ainda se indica a colocação de cimento cirúrgico. Bem como em enxertos gengivais, como o enxerto gengival livre, nós podemos utilizar o cimento cirúrgico para a proteção da área receptora e da área palatina, da área doadora de tecido. Esse estudo de 1993 ele verificou a dor pós-operatória e desconforto com e sem a colocação de cimento cirúrgico e o uso de clorexidina, de bochechos de clorexidina após cirurgias a retalho posicionado apicalmente. De uma maneira geral, o que nós podemos concluir? Que a expectativa de dor após as cirurgias periodontais geralmente é muito baixa. E mesmo nos casos em que não se foi colocado um cimento cirúrgico, a intensidade de dor pós-operatória ela foi bastante semelhante nos dois grupos, onde se utilizou e onde não se utilizou o cimento cirúrgico. Então, isso é mais uma razão para que nós façamos o uso restrito do cimento cirúrgico após cirurgias periodontais. Para concluirmos a aula, após a cirurgia periodontal, é importante que nós façamos a prescrição medicamentosa para o controle da dor do paciente, e isso é feito geralmente com o uso de um anti-inflamatório não esteroidal, ou se nós utilizamos o corticoide pré-operatório, nós podemos repetir mais uma única dose pós-operatória. A outra opção que não está aqui descrita seria o uso de um anti-inflamatório não esteroidal, por um período de 2 a 3 dias, associado ou não um analgésico, que poderia ser o paracetamol 750 mg ou a dipirona 500 mg a cada 6 horas, por 3 dias. A utilização ou não de anti-inflamatório juntamente com analgésico, ele vai muito do critério do profissional. O profissional vai saber qual foi a extensão da cirurgia que ele realizou, qual a expectativa de desconforto que o paciente deverá ter, e a decisão será do profissional em prescrever apenas analgésico ou analgésico e anti-inflamatório. E o controle químico de placa com clorexidina, 2 vezes ao dia, ele é importante porque o paciente não vai conseguir executar um bom controle de placa no período pós-operatório. Outro aspecto importante é fornecermos ao paciente as recomendações pós-operatórias do que ele deve e não deve fazer, a fim de que ele tenha um adequado processo de reparo no período pós-operatório. Isso deve ser feito verbalmente e também, de preferência, entregando ao paciente por escrito essas recomendações pós-operatórias.